Dilemas. Dilemas, Luanda. Mais uma quinta-feira, estamos aqui, ó, nesse podcast. Como é que você tá? Eu diria que eu estou sobrevivendo, literalmente. Tá em semana de recuperação. Dezembro acaba ou não acaba? 2021 acaba ou não acaba? Eu acho que esse ano não tem aquele negócio de virar folha, não. 2021, vê só, tô doida. Ó, tá vendo? Doidinha, bichinha. É, 2020 2020, mesmo. no caso. Eu acho que não tem lance de virar folha, não. Ai, não sei. Eu sei que hoje eu tô meio devagar. Eu acho que esses 2 anos, 2020 e 2021, vai ser tipo vinil. Lado A e lado B da mesma coisa, entendeu? Acho que é bem isso, assim. Ui. Eu acho que sim. Vamos começar? Vamos. Caboge, solta a vinheta, por favor. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Eu falei que eu tô me recuperando porque eu tô mesmo, assim, semana passada, achando que tava vendo a luz no fim do túnel, malas prontas, e aí, meu amigo, veio 2020 e me deu uma bela de uma rasteira. Teve internação, teve hemorragia, teve anemia. Tô aqui, tô Pálida. sem fôlego. Tá pálida, bichinha, viu, cara, audiência. Mas é isso, né? Eu acho que no fim fica mais uma lição para a família Barros Fonseca sobre resiliência, refazer planos e como a gente é bom nisso. A gente tá ficando bom nisso. Vou ler o e-mail de hoje, que é de uma Valentina, Luanda. E essa Valentina diz o seguinte. Vejam bem. Olá, Lu e Pedro. Gostaria de começar esse e-mail parabenizando o modelo de podcast que vocês decidiram seguir. Queria te agradecer, Valentina, e gostaria que o pessoal do Spotify ouvisse. Porque você sabe que a gente não ganha um centavo, né? Aqui, a gente fica falando no Spotify, para vocês ouvirem no Spotify. O Spotify não repassa um centavo para quem produz conteúdo de podcast. Inclusive, nosso querido amigo Caio Braz levantou essa discussão no seu Instagram, @Caio, importantíssimo. É verdade. Obrigado, Valentina, pelo seu elogio. E, alô, Spotify, olha para nós. E ela continua. Um bate-papo leve, mesmo quando os assuntos são tensos, episódios curtos e objetivos que promovem uma reflexão. E na melhor vinheta que eu já ouvi até hoje com sotaque de... Caboge, foi pra tu, Caboge. Que coisa boa de ouvir, Valentina. Obrigado. Sou ouvinte de podcast há muito tempo, mas nunca escrevi para nenhum. O modelo que vocês adotaram de anonimato e de discutir o dilema do ouvinte como tema de reflexão, em vez de, abre aspas, dar conselho, fecha aspas, me deu abertura para escrever e compartilhar o meu dilema, de casal e pessoal. Vou começar. Antes de você começar, Valentina, eu queria dizer que você podia escrever nossa resenha para a gente divulgar o podcast, porque é maravilhosa a sua percepção. Muito obrigado, viu? Vou começar. Eu nunca me vi como mãe, nunca foi o meu desejo, como acontece com muitas mulheres. E aí eu questiono também se esse desejo é um desejo nato ou algo que foi imposto pela sociedade. Mas isso é outro dilema. Enfim, eu sempre falei que não queria ser mãe porque não gostava de criança. Ui! E eu não gosto mesmo. Ai, Não. Valentina! Calma. Não gosto de brincar, não gosto de cuidar, não gosto de falar com criança e não tenho paciência. Mas recentemente me parei para pensar pela primeira vez se somente o fato de gostar de criança seria um fator determinante para ter ou não ter filhos. Meu parceiro tem o desejo de ter filhos no futuro e desde o início do nosso relacionamento eu deixei claro que esse desejo não é recíproco e que se ele realmente quisesse ter filhos no futuro, esse poderia ser um motivo de ruptura na relação. Mas hoje eu percebo que eu mudei tanto desde que nos conhecemos, fazendo coisas que eu nunca imaginei que faria, mudando meu ponto de vista em relação a muita coisa, e que bom que a gente muda. E aí, que esses dias eu comecei a pensar comigo mesmo sobre o dilema filhos. Eu tenho muito medo da ideia de uma coisa que dura para sempre, que não dá para voltar atrás.
E ser pai e mãe é isso, né? Não dá para cancelar o filho e dizer agora não quero mais e mandar para lixeira na área de trabalho. Ai, tá me doendo um pouco esse dilema dessa Valentina. Bicha objetiva, né? Se você se arrepender, não tem o que fazer. Tem não. Mas agora eu consigo enxergar a parentalidade com um lado positivo que eu não via antes. Eu acho que ela fez um mexão do seu curso aqui. Você viu que ela falou princípios da parentalidade positiva, não via antes. Em janeiro tem turma. Aí eu enrolei tudo isso para jogar meus 2 dilemas para vocês. Manda. 1. Como saber se você quer ter filho ou não? 2. E quando, no casal, um quer e outro não quer? Vou terminar o e-mail jogando as perguntas no ar e mandando um beijo na bochecha para vocês 2. Parabéns pelo programa, Valentina. Bonitinha. Programa. Ó, eu tô com anemia. Começa aí a responder, Peu, por favor. Ai. Eita, Valentina, veja. Eu acho forte quando você diz que não gosta de crianças. Quando você diz que não gosta de crianças, não gosta de cuidar, não gosta de tal. Esse não gostar, ele é muito forte assim de ouvir. E realmente assim, eu preciso ser muito franco com você. Eu acho que se você não nutre um gostar de crianças, né? Independente de como isso se manifeste, mas se para você isso é uma coisa que você já percebeu sobre si própria, de não gostar de criança, realmente eu recomendo que não tenha filhos, porque eles ficam crianças pelo menos durante 13 anos. E depois ainda vem a pré-adolescência e a adolescência. Então até que eles sejam adultos, e aí talvez você passe a gostar deles, vai demorar um tempão, velho. Tipo 25 anos. Vai demorar, então não recomendo não, porque assim, é preciso mesmo. Paciência, cuidar, entender que o processo de eduzir um outro ser humano é entender que ele não é uma reprodução fiel sua, que ainda bem os nossos filhos não são iguais a gente, eles não carregam tanta coisa que a gente tem, né, de esquisito, eles são diferentes, é uma chance que eles têm de serem novos seres humanos e não reproduções. E ver beleza nisso, honestamente falando, eu acho que é uma condição sine qua non para ter filhos, sim. Eu fico muito passada com essa naturalidade com que a gente fala, e a gente, ser humano, né, fala, eu não gosto de criança. Porque isso é muito sério. Isso é muito radical, né? A criança, ela é a ponta fraca da nossa sociedade. E a gente não pode naturalizar essa violência contra a criança, em nenhuma instância. E essa fala, eu não gosto de criança, ela é violenta. E aí essa Valentina precisa cuidar disso num processo terapêutico mesmo, para entender de onde vem essa fala, né? Isso que é uma verdade para ela. A gente não pode dizer, a gente não pode escrever um e-mail para outra pessoa dizendo assim, cara, eu não gosto de negro, eu não gosto de gordo. A gente precisa entender que isso são questões que precisam ser tratadas, porque dizem profundamente sobre coisas que estão guardadas dentro da gente, que foram construídas socialmente. Né? É verdade também. Somado com os traumas particulares que cada um carrega. Exatamente. Então, Valentina, minha flor, vamos cuidar disso. Vamos olhar para você, criança. Por que essa rejeição a essa criança? E aí, olha só, a falta de paciência, tá tudo bem. O não gostar de brincar, tá tudo bem também. Né? A gente não precisa ser Buda para ter filho. A gente não precisa ser Steph Machado, nossa querida, maravilhosa amiga, que é a rainha da brincadeira, para ter filho. Não, mas não gostar de criança, acho grave. E acho que precisa ser respeitado em algum nível como processo decisório, né? Se você quer ter ou não filhos. Até porque essa questão ela transcende a vontade de ter filhos. Essa questão que você traz, assim, não dá para não gostar de criança, porque criança faz parte da humanidade, faz parte da sociedade, faz parte do mundo que você vive, Valentina, desculpe.
o fato de você não gostar de crianças não vai tirar as crianças do mundo. Então você vai ter que aprender a lidar com essas diferenças aí. As crianças estão aí e tomara que estejam sempre. Porque senão a gente acaba. Vê que coisa triste. Agora, sabia que trazendo isso que você trouxe, eu fiquei pensando que logo na sequência do e-mail dela tem algo que talvez ajude ela a pensar qual é a perspectiva dela manifestar que não gosta de criança. Quando ela fala que ela tem medo daquilo que dura para sempre, daquilo que não pode jogar na lixeira na área de trabalho, que ela tem medo, ela fala desse medo, né? Por que será, Valentina, que você tem medo daquilo que dura na vida? Por que será, Valentina, que você tem medo das relações que permanecem? Porque filho é uma relação que permanece sim, independente das diferenças que existam entre mãe e filho, pai, filho ou filha, né? De onde vem esse medo, Valentina? Vamos cuidar disso. Vamos estar olhando para isso, Valentina. Tem uma coisa da primeira pergunta dela, porque ela faz duas perguntas, né, no dilema. Ela pergunta como é que a pessoa sabe que quer ter filho, né? E essa pergunta chega muito pra gente aqui no Dilemas. Chega nas redes sociais também, não é? As pessoas perguntam como é que eu sei. Então, como saber se você quer ter filho ou não? Existe alguma resposta assertiva, amor? Para isso, assim, tem Nossa, me entendi. Eu acho que eu quero ter filhos sim, porque liga uma chave. Eu acho que essa questão ela tem muitas camadas. Eu acho que é muito importante para as mulheres hoje questionarem o desejo da maternidade, porque há 10 anos a gente não estava falando sobre isso, a gente não estava questionando, né? Eu gosto de falar sobre isso porque eu tenho 4 filhos. Mas eu nunca questionei a maternidade, assim, nunca questionei por que eu queria ter filhos, ou era absolutamente natural, fazia parte da condição ser mulher, ter filhos. Em algum momento, nem casar fazia, mas assim, ter filhos era absolutamente parte. E não é. Isso é uma construção social, então acho importantíssimo a gente questionar esse desejo materno, entendendo que ao questionar a gente não necessariamente vai chegar numa resposta. Sim. Essa história de Lu é inclusive engraçada. Já veio em outro dilema aqui, que Lua contou que ela queria ser mãe solteira. Ah, sim, eu sou filha de uma mãe solo, né, que na época era solteira, não existia essa diferença, e eu olhava para minha mãe e aquela era a grande referência, né, não tinha referência de pai, eu não sabia para que existia um pai. Ou seja, veja o que ela ganhou de brinde, pessoal. Eu. E aí tem uma coisa que vem, que a Valentina coloca, que eu acho muito legal. A gente muda mesmo. E filho é um portal de transformação muito incrível. Desculpa, nada é mais transformador do que ter filhos. Nada. Isso não significa, alô mulheres, que você decidindo não ter filhos, você não vai ser transformada em algum nível. Claro que vai. Mas filho, de verdade, é um revirar, né? Abre portas, desvenda segredos, traz coisas à tona, emoções, sensações, porque tem esse fundamento da relação entre mãe e filho, pai e filho, de que é para sempre. Sim. Olha, eu tô contigo 100%, porém, no caso dessa Valentina que fala que ela não gosta de criança, eu tomaria um pouquinho de cuidado com isso. Como se ela pudesse pensar assim, mas vai que eu tenho filho e isso se transforma em mim. Sim, eu preferiria não contar com esse milagre, sim, Valentina. Sim. No seu caso específico, não é assim, tá tão claro no e-mail que você traz, no seu dilema, que você não gosta de criança, que eu não recomendaria esse risco de dizer assim, quer saber? Vou ter filho aqui. Mesmo não gostando, que desse daqui eu gosto. Não recomendaria, não. Isso é uma coisa que eu acho que pode ser... Mas será que tem isso? Será que tem essa pessoa? Eu acho que tem. Tô perguntando, já tô respondendo. Que tem uma certa dificuldade com crianças, mas gosta do seu filho. Assim, do filho gosta, mas do filho dos outros não gosta muito. Será? Rapaz, na minha terra a gente chama de gente ruim. Conta aí, como é? Fala aí de novo. A pessoa gosta só dos filhos dela e não gosta das crianças dos outros. É gente ruim, chama lá no Recife, é gente ruim. Bom, o ser humano, né?
O ser humano é o ser humano. Tudo é possível. Mas acho que tem essa modalidade de gente que gosta só dos seus próprios filhos. Eu não quero mais viver nesse mundo, não. Como é que faz pra sair daqui? Eu não tô querendo mais, não. E também não tô querendo morrer. Então eu tô querendo saber se tem... Como é o nome daquele homem? Não, aquele homem que faz uns... Que diz que vai fazer viagem pra Marte. Aquele... Enzo Musk. Vou pegar uma carona na cauda do cometa de Enzo Musk para ir para algum planeta vizinho, porque esse aqui, rapaz, deu errado. Mas eu concordo com você, Peu. Não dá para esperar que o filho opere esse milagre, né, da transformação do meu pensamento sobre criança. Apesar de eu achar que isso pode acontecer. Não, amor, eu também acho que isso pode acontecer. É que temos uma situação aqui muito extrema. É porque a criança já nasce com uma missão muito foda, né? E que isso não é justo. Pois fazer essa mãe passar a gostar de criança, veja só. Imagina você parir um ser humano que vai ser responsável pela sua transformação humana. E a partir daquela criança você vai olhar para crianças de outra forma. E você tá porque contando com isso, tá né? contando com isso. Não tenha não. Tenha não. A segunda questão que ela traz é forte e igual. E eu tô achando que esse dilema de hoje tá caminhando para um lugar que ele é um lugar, Valentina, que você, olha, começou aqui elogiando a nossa maneira, parabenizou o podcast. A gente se lascou nesse dilema. A gente se fudeu, Valentina, porque assim, a gente não tem boas notícias para te dar, parece. Porque a segunda pergunta dela no dilema é: e quando no casal um quer e o outro não quer ter filhos? Gente, essa equação, vocês conheceram já a roda de matemática, o pessoal lá que ensina matemática de um jeito bem diferente em São Paulo, que é muito legal. Não precisa nem estudar matemática contemporânea daquele jeito. Essa conta não vai fechar. É simples assim. E é difícil a gente aceitar isso, né? Essa é uma outra questão que chega muito. A gente já tem um filho, eu quero mais um, meu marido não quer, né? Já gravamos esse dilema, inclusive. Teve outro dia que eu tava relendo, era assim, a gente já tem 2, eu quero o terceiro, meu marido não quer de jeito nenhum, como é que faz? Não faz, né? Porque filho não pode ser convencimento. Tem que ser desejo. E desejo não cabe na ponta de uma planilha. E aí é preciso respeitar esses espaços e entender até onde você cede e até onde você não cede. Até onde você cede no seu desejo. Sim. Né? Se ter filhos pra você é um negócio fundamental, cara, desculpa, vou nessa. Vou partir em busca desse sonho que independe até do outro. Né? Hoje em dia temos aí um negócio chamado tecnologia que permite com que essa mãe consiga ter um filho, né, sem a participação de um pai efetivo. Então, isso é maravilhoso para as mulheres que realmente querem viver esse desejo e não encontram um parceiro que tope. Isso é sensacional. Isso precisa ser respeitado, isso precisa ser levado em conta. Não vai ter uma resposta para esse dilema. O que eu acho que pode ser muito legal nessa questão é um amadurecimento do casal na relação que eles têm hoje. Que é uma relação, como a própria Valentina trouxe, não é uma relação que tem como a gente dizer que é uma relação para a vida inteira, porque, né, Valentina, é difícil, coisa para a vida inteira, né? Então, não tem como a gente dizer que é para a vida inteira, mas talvez isso amadureça os dois a pensarem, caramba, vamos viver essa história enquanto essa história existir. Porque já tem uma coisa que nos separa, que é o desejo de ter filho ou não. Tá. Então eu acho que é muito raro quando casais constroem uma relação em história, já percebendo que ela pode ter um término, já entendendo que ela vai ter um término, e amadurecem isso de um lugar muito quase que... Como é que chama isso? Iluminado. Um lugar quase que iluminado. Mas não dá muito pra mulher, porque a mulher tem uma questão biológica, do tempo dos óvulos dela. Então ela vai ficar ali 15 anos, 20 anos numa história sabendo que vai acabar, sabendo que o cara não quer ter filho e ela quer ter filho. Como é que fica não, isso? Criatura, mas eu tô falando do dilema da Valentina. Ela não quer ter filho e ele quer ter filho. Ah, sim. Mas pro homem é mais fácil, né? Mas pra mulher não. Não, mas eu tô falando deste dilema aqui, gente, por favor. Era uma suposta pergunta do ouvinte que você tinha pra fazer, eu me perdi um pouco no script aqui, porque... Não, que eu tô falando deste dilema da Valentina. Porque eu fiquei pensando nisso, de você
propor isso, né? De dizer assim, cara, a gente tem essa diferença. Essa Valentina e esse Enzo dela Vamos aqui. ficar junto enquanto der, é isso? É, porque já tem uma diferença que tá posta. Ela não gosta de criança e ele quer ter filho. Uhum. Então, assim, não vai ser com ela, É. não é? Ela não quer, ela não gosta de criança. Então, assim, Valentina, acho que tem a possibilidade de vocês construírem uma relação de um lugar muito, muito bacana, de liberdade, de dizer, ó, a gente tá junto, mas a gente é 100% livre. Livre, porque de repente ele pode se apaixonar por outra pessoa que queira ter filhos. E isso também é libertador pra você que não quer ter filhos. Você não vai precisar ter filhos por causa dele, olha só. Você não vai precisar pensar nisso. Não, gente, pelo amor de Deus. Isso não cabe, isso não cabe, né? Então acho que tem uma... No caso desta Valentina, tem uma coisa que porra, um quer e outro não quer. Ele quer, ela não quer. Ela não gosta de criança, ele, pelo visto, gosta de criança. Então, isso caminha para um lugar que é um lugar onde cada um segue a sua história. Segue a sua história. Simples assim, né? É porque é foda, né? Ai. Poxa, mas isso não é melhor do que isso, assim, uma relação ser prolongada e de repente, sabe, um dos dois sentir que tá perdendo tempo dessa vida, perdendo a sua própria existência. Será que não é? Não, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que você tá certo na sua colocação, mas eu tô pensando que a simplicidade da resposta, ela causa uma angústia. Mas, gente, eu só sei falar simples. O meu maior algoz, já falei pra você, meu maior algoz é Manuel de Barros, que fala aquelas coisas complicadas de um jeito simples. Só dá pra falar de um jeito simples mesmo, eu acho, sobre isso. Esse dilema, ele para mim, ele é muito emblemático, porque ele traz uma posição com muita convicção. Apesar dela perceber que a gente muda, que as transformações vêm e tal, ela tem uma posição diante disso. A real, quando ela manda esse e-mail pra gente, é que ao dizer que não gosta de criança e as outras coisas que ela fala que de verdade fica aquele recado do começo que você trouxe, né? Poxa, Valentina, estuda de onde veio isso e tal, porque, né? Diz muito sobre ela própria. Tem uma mulher que traz uma postura dizendo, não, eu não quero ter filhos. E realmente, nenhuma mulher precisa atender aos desejos da sociedade ou da humanidade Sim, de colocar filho no mundo, gente. por favor. Não mesmo, né? Então, é simples no sentido de meio que fazer um convite ao casal, sabe? De, poxa, Sabe o que eu percebo muito frequentemente? É que em algum ponto essa certeza dessas mulheres, ela vira dúvida. conta mais. Em algum ponto, isso que eu trago como certeza, e aí essa Valentina trouxe através do não gostar de criança, e por isso eu não quero ter filhos, né? Ou eu achei que eu não quisesse ter filhos porque eu não gostasse de criança, até aqui. E é uma convicção, e como convicção precisa ser respeitada, o desejo de não ter filhos, né? Eu acho que em algum momento, seja porque você encontra um grande amor, seja porque alguém começa... Alguém não, né? A sociedade inteira começa a te questionar. Você própria passa a questionar, e isso que é uma convicção. E aí a gente fica em busca de uma resposta concreta para essa dúvida que é: como é que eu sei se eu quero ter filho? Entendi. Eu entendi. Agora vem comigo aqui, segura minha mão. Vamos nessa. Ela não fala sobre uma dúvida em relação a ter filhos. Ela fala que ela não gosta de criança. E isso pra mim é definidor. Não sei pra você como isso soa. Mas quando ela, antes de chegar na questão de ter filho, ela diz que não Sim, gosta não gosta de de criança. Vem antes de ter. Mas é porque eu acho que não gosta de ter, não gosta de criança, balizou o desejo, a convicção dela, entendeu? E ela tá questionando tudo. Ela tá questionando: será que eu não gosto mesmo de criança? Será que isso? Não, Eu acho que ela tá questionando tudo. eu sei, mas é porque quando ela fala assim, que também não gosta de brincar, não gosta de paciência, ela fala que não gosta de criança em geral. Não é ela pensando em como seria ela com as crianças dela, entende? Ela provavelmente não é aquela pessoa que tá na praça e duas crianças vêm com lama, catarro, etc, brincar com ela também, e ela vai brincar. Ela diz, eu não gosto de brincar, não tenho paciência pra cuidar, coisas assim. Então ela fala que ela não gosta de criança. Isso vem muito antes de qualquer perspectiva de pensar em ter filho. É aí que eu queria chegar. Ou seja, quando ela traz um pensamento que é assim, mas será? Quando é que eu sei que eu quero ter filhos ou não?
Talvez ela esteja justamente sendo balizada por uma pressão social, pelo fato de ter um companheiro que quer, e aí ela se submetendo a isso. Então vamos tirar ela dessa prisão. Entendi. Vamos tirar ela dessa prisão. Valentina, você não precisa ter filhos. E se você não gosta de crianças, não tenha filhos. Mas se você não gosta de criança, amiga, vai na terapia. Porque não gostar de criança é sério. É sério. Não gostar de criança é não gostar de quem a gente é. É pior do que nascer francês. Ai, Pio, a gente falando um assunto tão sério. É porque eu lembrei que os franceses, boa parte deles também não gosta de criança. Diz um tanto sobre a gente, assim, sobre como a gente vê o mundo, sobre como a gente vê a nossa existência, a nossa própria história. E isso precisa ser cuidado. Eu queria contar um caos. A Conte. gente tem vinheta pra caos? Não tem, né? Não tem. Ai, Caboge, tu também. A gente faz elogio, mas vou contar um caos. Há alguns anos, eu trabalhei junto de um instituto em São Paulo, um instituto que tem um trabalho super sério, consistente, a favor da infância. Se chama Instituto Alana. Maravilhoso. E trabalhei com o Marcos e com a Ana em diversos projetos. Fiquei muito mais próximo de Marcos, a gente acabou sendo sócio. E quando a gente se tornou sócio, um dos primeiros trabalhos que a gente fez foi um trabalho que a gente reuniu pessoas de diversas áreas para contar a história de um filme que estava sendo produzido na época. Um filme chamado O Começo da Vida, da diretora Stella Renner, que foi produzido pela Maria Farinha na época. Então a gente juntou institutos que cuidavam de assuntos relacionados à infância, juntou gente do próprio Instituto Alana, trouxe pessoas de fora, trouxe estudiosos da comunicação, trouxe psicólogas e psicólogos, trouxe pedagogas e pedagogos. A gente montou um super time para falar sobre aquele filme. E dentre essas pessoas, amor, tinha um cara que ele, no primeiro dia, quando ele ouviu as falas de todas as pessoas, e foram falas muito fortes e emocionantes, e a maioria absoluta das pessoas tinha relação com o assunto da infância, ele disse: eu estou me sentindo um peixe fora d'água, porque eu não tenho filhos, eu não quero ter filhos, eu sou aquela pessoa que se incomoda porque todos os meus amigos e amigas estão naquele momento de ter filho e tal, né? Sabe aquele momento meio de uma geração, né? Quem estudou junto e tal. E eu queria muito saber como é que minha voz pode ser importante aqui. E aí ele assistiu o filme junto com a gente pela primeira vez. A premiere foi para aquele grupo ali. Quem era? E eu não sei o nome dele. Ah, tá. Eu achei que era uma pessoa não, que você... Não lembro o nome dele. Eu lembro dele. Careca, de bigode, mas não lembro. Tinha muita gente. Eu achei que era uma pessoa conhecida. Não. Tinha muita gente lá. Ele era um jornalista. Tá. E ele foi convidado como jornalista, né? E ele, depois que a gente assistiu e teve a premiere, a gente teve mais 4 dias de trabalho junto com esse grupo. E foi muito bonito o depoimento dele no final. Falando que ele tinha entendido que estava muito claro para ele que ele não queria ter filhos, mas que ele tinha uma missão como adulto de amar as crianças que estivessem no entorno dele. Coisa linda. Porque ele ficou muito claro para ele o conceito que o filme trazia ali no final, representava, que é um conceito antigo, é uma frase, é um dito africano famosíssimo, que é preciso uma aldeia para criar uma criança, né? E ele disse que ali se sentia, tinha entendido que ele podia se sentir parte disso. Então, ele estava num papel um pouco invertido, que era... ele não tinha exatamente nada contra crianças, mas ele tinha muita convicção que não queria ser pai. E ele saiu dali com a mesma convicção. Eu não quero ser pai, mas eu quero fazer parte dessa aldeia e ajudar a amar e cuidar dessas crianças. Amor, amei você trazer essa história, esse caos, porque eu ia dizer isso, né, sobre essa Valentina. Assim, na hora que ela diz, eu não gosto de criança, não tenho paciência, tal, não sei o quê, ela tá perdendo uma oportunidade incrível de ser rede de apoio para mulheres que estão ao redor dela, que diferente dela escolhem ser mães e têm filhos e encaram essa missão e se veem sozinhas, se veem abandonadas pelas amigas. Então, assim, ainda que você siga com a sua convicção de que você não quer ter filhos e tá tudo bem, é preciso rever essa postura de não gostar de criança, porque você pode ser muito importante na vida de uma criança. Você pode ser muito importante na vida de uma mulher que decide ser mãe. E esse é um papel social. Esse é um papel que faz com que a gente se perceba grupo, né? E isso é muito lindo. Sem isso, a gente deixa de existir. A gente não vive sozinho. Não vive.
Não vive. E a gente não viverá se não houver crianças nessa aldeia. A gente não viverá se não houver crianças nessa aldeia. Então, desejo, Valentina, muito que você tenha espaço, tenha o privilégio de poder cuidar terapeuticamente dessa visão sobre as crianças, para que isso de alguma forma possa talvez evidenciar algumas coisas sobre a própria humanidade e, obviamente, sobre a sua própria humanidade, não apenas a humanidade essa gigantesca na qual a gente é minúsculo grão, mas o que você tem de humano dentro de você. Torço muito para que você tenha o privilégio de poder olhar para isso de forma terapêutica. Eu não sei se é a anemia, se é a pandemia, se são meus 4 filhos, mas me deu um nó na garganta agora. Desculpa. É porque, cara, não tem nada mais incrível do que criança. Não tem. Não tem nada mais sensacional do que você conversar com uma criança. Tenha ela 3, tenha ela 13. É uma oportunidade de você ver o mundo de um jeito muito mais incrível. Porque a gente emburrece à medida que a gente cresce. Sabe? A nossa existência ela fica diminuída quando a gente cresce. E criança dá pra gente uma oportunidade de lembrar de onde a gente veio, quem a gente é, essa essência, essa busca, né? A gente vive uma busca pelo nosso propósito, pela nossa... Qual que é aquela palavra que é amiga de propósito, gente? Missão? Valor? Nossos valores, nossa missão. E isso a resposta tá nesse lugar da infância. Não tá em outro lugar. Então, assim, Valentina, querida, cuida disso, porque isso vai ser um jeito de você cuidar de você. De verdade. Coisa linda tu falando assim. Eu tô contigo. Eu também acho que o pior defeito do ser humano é ficar adulto. Então que a gente consiga olhar de um lugar novo, né? É isso. Valentina, obrigado pelo seu dilema. Gente, obrigado por ouvirem a gente mais uma quinta-feira. A gente tá muito feliz de estar aqui, chegando no final desse ano que talvez não acabe, mas a gente tá feliz de estar aqui, concluindo esse ciclo, né? A gente tem mais algumas quintas-feiras até acabar o ano. Ainda dá tempo de você ser apoiadora ou apoiador do Dilemas. Basta você entrar em apoia.se/dilemas. Cara, vem uma novidade logo no começo do ano que vai pegar o coração de vocês desprevenidíssimo sobre isso. Eu tô tão feliz com isso, eu tô tão feliz, eu tô tão orgulhosa da gente. A gente não vai contar ainda, mas... Hashtag, como é aquela hashtag? Olha, gente, eu sou muito péssima blogueirinha. Aguarde, confie. Não, projeto novo. Projeto secreto. Projeto secreto. Hashtag projeto secreto. Não, nem é exatamente um projeto secreto, mas foi uma decisão que a gente está muito orgulhoso de ter tomado e que quem apoia o Dilemas certamente vai ficar muito feliz de fazer parte. E a gente está muito feliz por ter tido essa ideia e poder mais uma vez, com as ferramentas que a gente tem... Não fala. É isso. Um beijo bem grande para vocês. Apoiem a gente e mandem seus dilemas para luabarros@redeamparo.com.br e para oi@pedrinhofonseca.com.br. A gente se vê próxima quinta. A gente se escuta próxima quinta. Mas se você fechar o olho, você vê a gente. Um beijo, gente, e até quinta-feira. Caboge. Um beijo, até quinta. Solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.